Olá, começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é como aumentar a produtividade cuidando do solo. E para falar desse assunto, a gente convidou o engenheiro agrônomo Mário José Maffini, que também é o presidente do GPP, o Grupo Plantio na Palha. Maffini, quando a gente fala aí, de aumento de produtividade no campo, geralmente vem à cabeça, sementes e tecnologia. Mas qual que é o papel do solo, no resultado final da lavoura? Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. Bom dia, pessoal do Semear MS. Bom, quando a gente fala de agricultura, a gente tem que pensar no ambiente como um todo. E é lógico que o solo é o alicerce de tudo isso. Mas a gente tem que ter uma visão mais ampla, que o sucesso do empreendimento, da agricultura, do negócio agricultura, ele está calcado, está alicerçado nos 3 pilares, que é o físico do solo, a química do solo e o biológico. E é lógico, tudo isso recheado pelo ambiente que essa planta vive. Então é isso, Valéria. A coisa é bem complexa, não é um item, uma ferramenta. São vários atores aí que conduzem ao sucesso do empreendimento. Só para o produtor rural entender um pouco melhor, aqui na nossa região, sul do estado, a gente tem passado aí por chuvas, irregulares, alguns períodos de seca, e a importância, do solo bem manejado para garantir aí, uma lavoura bem produtiva. Bom, a gente já evoluiu bastante com a agricultura de precisão, que é a correção do solo, um perfil mais profundo, de 0 a 20, de 20 a 40, o produtor sabe do que eu falo. Então, o que significa isso? Quando a gente tem uma correção de solo com maior profundidade, as raízes buscam esta água na condição de adversidade uma profundidade maior, porque o alumínio que está presente na maioria dos nossos solos, ele impede o crescimento da raiz. E essa correção em profundidade permite a raiz explorar uma área maior de solo e, com isso, tolerar esses estresses hídricos. Tem também o sistema que é o plantio na palha, o plantio na palha que é defendido, inclusive, pelo GPP. Na prática, o que muda na produtividade no campo? E eu queria que você explicasse também um pouquinho sobre o plantio direto, o que é. Bom, o plantio direto, Valéria, foi uma revolução para a gente aí que já tem alguns anos no meio agrícola, que antigamente se revolvia o solo a cada cultivo, causando erosão, causando, enfim, compactação de solo e tudo mais. E o plantio direto veio para revolucionar isso. O que acontece? Essa palhada que fica na cobertura do solo, que fica sobre o solo, ele funciona como um isolante térmico e também retém a umidade para diminuir essas perdas excessivas da umidade para a atmosfera. Então, o plantio direto realmente foi uma revolução. E eu sempre falo, quando os primeiros áreas de plantio direto foram instaladas, a grande maioria falando assim, olha aquele maluco lá, isso não dá certo. Sempre tem que ter alguns malucos para inovarem. E o plantio direto foi graças a esses malucos que hoje é uma realidade aí mundial, não só brasileira, mas uma realidade mundial. E assim, é uma prática já adotada por praticamente 100% dos produtores, ou ainda há produtores que não utilizam aqui na nossa região? Não, praticamente 100%, a não ser aqueles produtores que vão em área de abertura, de correção de perfil de solo. Então, o que eles fazem? Eles precisam incorporar os fertilizantes e os corretivos numa profundidade maior e aí não tem outro jeito, tem que revolver o solo, Mas de imediato já entra-se com coberturas de solo, com cobertura verde, certo? Para restabelecer essa palhada e melhorar essa agregação da estrutura do solo. E aí o grupo Plantio na Palha continuou,
está aí, né, há vários anos, e o papel hoje, né, do grupo para incentivar essas práticas, né, de sustentabilidade aí entre os produtores rurais. O que vem sendo feito, Mafia? Bom, eu falo, a agricultura é uma evolução constante. E a gente aprende a todo dia. Cada ano aparece uma novidade, né? Então, dentro desta visão do físico, químico e biológico, nós temos hoje essa questão da adubação orgânica, que é tão difundida, que está sendo aí, vamos dizer assim, eu vejo como uma revolução. Por quê? Um dejeto orgânico de uma suinicultura, da avicultura, ou da própria agroindústria aí de produtos, da cana, do milho, esses subprodutos eles se transformam em nutrientes de forma reciclável, de forma sustentável. Então, vamos dizer assim, um passivo ambiental se torna aí um ativo econômico, que é essa questão da adubação orgânica. Para a nossa região, e a gente discute aí com os técnicos e os doutores da área, eu imagino que quando se utiliza essa adubação orgânica, a gente ganha um período maior de tolerância ao estresse hídrico, que é o nosso grande gargalo aqui na nossa região. Então, até hoje ainda eu questiono o pessoal para quantificar. Bom, usando tantas toneladas de adubo orgânico, nós vamos ganhar quantos dias a mais de tolerância a estresse hídrico? Essa quantificação ainda não está escrita, mas visualmente a gente sabe que tem um efeito muito positivo nessa questão. Outro assunto também que o GPP vem falando sempre é essa questão, né, do uso da água, né, da cobrança pelo uso da água. Qual é o papel do GPP aí nessas discussões, né, em torno aí do Comitê da Bacia do Rio Iviema? Como que estão, né, essas tratativas? Muito importante você tocar nesse assunto, Valéria, porque o GPP tem uma participação muito ativa dentro do Comitê da Bacia. Para quem não sabe, o Comitê de Bacia é onde tudo se resolve. É a instância final nas questões ambientais, na questão da legislação. E nós, do Grupo Plantio na Palha, tivemos uma participação bastante efetiva, inclusive, não só como membro efetivo, mas também na própria diretoria, na direção do comitê. E essa questão da cobrança do uso da água, ela é uma realidade, é uma lei federal. Terá que ser instituída. Então, eu falo sempre, e a gente movimenta aí as ferramentas, as pessoas ligadas ao agro, participem, deem a sua opinião. Então, nós temos lá a Associação dos Agrônomos, nós temos aí a Associação dos Irrigantes do Mato Grosso do Sul, com uma presença bastante ativa e atuante, e o Grupo Plantio na Palha, além dos usuários aí, que são representados pelos sindicatos rurais aí dos municípios do comitê. Então, a gente está trabalhando bastante forte nessa questão da cobrança do uso da água, para que essa cobrança se torne um benefício para a comunidade e não mais uma taxa para o produtor. E como seria isso, né? Até porque o produtor realmente, né, ele está preocupado com isso. É mais uma taxa que tem que ser paga, além do que ele já paga tanto, né, de impostos. O que seria? Explica para a gente um pouco na prática qual é o projeto, né, que está sendo defendido para que não seja realmente só mais uma taxa. Bom, essa cobrança em outros comitês, Brasil afora, já está sendo efetivada. E a gente está se baseando na experiência dos outros comitês. Mas a ideia é uma cobrança relativamente simbólica, mas terá a cobrança sim. Infelizmente, eu voto contrário, mas não tem jeito, é lei federal, tem que implementar. Então, fazer o quê, né? É o que tem para hoje, né? Agora, voltando um pouquinho, né, para a questão da saúde do solo.
Como é que o produtor rural ele consegue, né, detectar aí se o solo está saudável, se já começou a degradar? Aqui a gente tem um problema aí de anos, né, que é a questão da sucessão de culturas que fica ali, né, sempre entre milho e soja, soja e milho, e alguns produtores ainda resistem à rotação de cultura. Explica aí um pouquinho para a gente como é que a gente pode perceber aí um solo que já precisa, né, de tecnologia para ficar aí mais saudável. Bom, voltamos ao trabalho do nosso querido professor Luiz Carlos da UFGD, né, na Fazenda Experimental de Rotação de Culturas. Então lá foi identificado, já hoje através da análise de solo, se o solo é um solo mais vivo ou menos vivo, né, através das análises, certo? E a gente está questionando agora, como se diz aí, que é a bola da vez, essa adubação orgânica, visualmente, falando aí de soja, milho, que são as duas culturas com maior expressividade na região, por exemplo, na cultura da soja, visualmente a gente percebe que onde utiliza adubação orgânica, a cultura, a soja, ela é mais saudável. E em sendo mais saudável, eu estou questionando os doutores, aí, os professores, os pesquisadores, para dizer quanto mais saudável, mais sadia ela está. Será que das 4 aplicações que a maioria dos técnicos preconizam de fungicida para a soja, será que ao utilizar-se a adubação orgânica nós não podemos baixar isso para 2? Isso tudo é economia para o produtor e para o meio ambiente, né? Agora você falou, né, de adubação orgânica, que também, né, tem sido aí uma questão revolucionária aqui para a nossa região, né? Muitos produtores já estão apostando na adubação orgânica e tirando 100% aí do adubo químico. E agora a gente pode falar também um pouco das plantas de cobertura, né, Mafini? Elas também ajudam aí na questão da produtividade. O que é recomendável aqui para a nossa região de plantas de cobertura? O que vocês têm visto aí ao longo dos anos que pode auxiliar o produtor rural nessa tomada de decisão agora, se é investir 100% na sucessão de cultura, que agora, né, seria o plantio da safrinha, né? Ou se ele pode aí investir na recuperação do solo com as plantas de cobertura. Bom, foi muito bom você tocar nesse assunto. Na nossa visão, nós temos uma janela ideal de plantio para soja e milho. No caso do milho safrinha, a janela é mais estreita. Então, eu não vejo hoje plantar milho safrinha sem o uso da braquiária, o consórcio com a braquiária. Isso foi uma revolução também. Fora isso, passou da época ideal, 10, 20, 30% da área, que o produtor já planta numa época mais marginal, não tem por que ele utilizar a cultura do milho se ele tem um risco de perda muito grande. E essas perdas já estão quantificadas. A partir do início de março, para você ter uma ideia, para cada dia de atraso de plantio do milho safrinha, você tem perdas de no mínimo 4 a 5 sacas por hectare, por dia de atraso no plantio. E a partir do dia 10, 15 de março, aí sim, aí a perda é muito maior. Então, não tem por que o produtor correr esse risco. Lembrando sempre, a cultura da soja é a nossa cultura principal, é a cereja do bolo, é dela que nós temos que cuidar. E onde a gente coloca uma cobertura de inverno, utilizando essas plantas de serviço que a gente chama, que é braquiária, crotalária e outras plantas, você tem um resultado na soja muito melhor. Então não tem por que postar tudo no milho safrinha, 100% da área. Uma parte vai fazendo rotação e vai rodando as áreas. Com certeza o resultado será muito mais efetivo e muito mais produtivo. E o que você percebe na nossa região? Essa já é uma prática que vem sendo adotada aos poucos, ainda tem muita resistência, tem a questão do lucro também, né, Mafini? A questão é bem, por exemplo, é polêmica até, porque o nosso produtor da nossa região, ele vem carregando aí um déficit de produção e um déficit financeiro bastante alto.
E aí ele se vê na alternativa, ele precisa plantar. Sim. Porque ele falou assim, se eu não plantar, eu não tenho receita. E eu preciso dessa receita. Então é uma ciranda complicada. Mas chega uma hora que tem que tomar decisão. Sim. E aí falando ainda, né, de saúde do solo, manejo do solo, para quem, né, quer iniciar aí essas tecnologias, enfim, quais seriam os primeiros passos aí para garantir um manejo adequado do solo e garantir aí uma saúde, né, melhor desse solo? Bom, a primeira coisa, e eu falo sempre isso, o produtor hoje ele é muito assediado pelas empresas, todo mundo quer vender, é aquela pressão muito grande em cima do produtor. Eu diria uma recomendação, faça um pedaço da área, faça o famoso teste do São Tomé, vê para crer, sabe? Visite áreas produtivas que o produtor já está fazendo, sabe? Tira meio-dia, sabe? Participa. Nós fizemos agora aqui, junto com a universidade, um dia de campo, um giro técnico, né? Onde a gente mostrou lá o resultado da agricultura orgânica, do uso do adubo orgânico na cultura de soja, 100% orgânico, 50%, 100% padrão fazenda, que é só químico, enfim, os trabalhos estão aí. Basta buscar a informação, e a informação existe. E aí, para quem, né, quer saber um pouco mais sobre tudo isso, o GPP sempre aí é a mão amiga, né, Maffini, que está ali para ajudar o produtor rural. Onde é que a gente encontra o GPP, onde ele fica, onde é que encontra vocês, enfim? Bom, o GPP ele tem a sede junto ao Sindicato Rural, né, de Dourados. A gente costuma dizer que o GPP é o braço técnico do sindicato. A gente tem uma área lá demonstrativa, inclusive, que a gente já fez dia de campo, mostrando lá todas as técnicas, né? Juntamente com as empresas. Mas o GPP, para deixar bem claro, o GPP não tem função financeira nenhuma. É apenas troca de informações técnicas. Nós não vendemos nada e não compramos nada. Então a gente só vende informação e conhecimento. Por quê? Porque é isso que leva ao sucesso do produtor. E o produtor com sucesso é tudo que a gente quer. Maffini, eu quero te agradecer, né, por mais uma vez estar aqui com a gente, te convidar aí para outros bate-papos, né, que com certeza vão ajudar aí o produtor, né, na tomada de decisão. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado pela oportunidade. Em nome do Grupo Plantio na Palha de Dourados, eu agradeço o programa Semear MS e a sua pessoa aí pela oportunidade. Que a gente é um apaixonado pelo agro, então obrigado pela oportunidade aí. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!